de observar essa herança fundacional. Você está entendendo, Miriam? Então, Olha, isso é que é interessante. por exemplo, chegou no Brasil há cerca de um ano e meio, talvez, chegou no Brasil uma nova teologia que já nos Estados Unidos já existe aí uns 20 anos. Demorou para chegar no Brasil, mas já chegou. E ela está relacionada à homossexualidade. E como ninguém domina esse assunto, ninguém está ligado nesse assunto, porque acha que é tudo dentro do mesmo processo, ocorreram meses atrás no Brasil alguns, digamos, até escândalos a respeito disso, de um pastor na cidade de São Paulo, um pastor, inclusive, que eu era fanzoca dele, porque ele tinha uma narrativa maravilhosa. Eu ficava 3 horas, eu atravessava São Paulo inteirinho para escutar esse cara falar. E ele é um dos que trouxe essa nova teologia aqui para o Brasil, né? E ninguém está falando disso. E eu estou quieta porque eu estou escrevendo sobre isso daí, e eu estou quieta também porque eu preciso Então, fazer pesquisas profundas para poder refutar. um grande problema brasileiro é sempre essa questão de copiar os modismos lá de fora, não é? Antigamente era na Europa e agora nos Estados Unidos, em todos os aspectos, tanto nos aspectos Mas não é nem nas áreas modismo, de... pastor, é um conceito de pensamento que já é adotado lá nos Estados Unidos e que os pastores daqui resolveram adotar também. Não, vamos adotar também, vamos pensar assim, pensamos assim e acabou. E tá aí. Então, quando você não tem essas pessoas que estão, por exemplo, a igreja brasileira é uma igreja que cresce muito, mas ela copia a música americana. É. Não é? Nós temos a música brasileira realmente que eu gostava, ela não pode mais deixou de rodar, não é? Porque há muitos interesses comerciais que muitas vezes as pessoas desconhecem, não é? Então nós não temos escritores, bons escritores. Quando a gente fala de bons escritores, não são pessoas apenas que escrevem, gente. São pessoas que têm a capacidade de colocar no papel a realidade humana. Esses são os grandes escritores. A gente poderia falar, por exemplo, todo mundo sabe que Shakespeare é um grande escritor. No Brasil, Machado de Assis, por que ele é um grande escritor? Porque ele teve a capacidade de transferir para aquelas histórias, para aqueles livros, a realidade humana. Dostoiévski é um grande escritor. Nós estamos falando disso. Então, se nós, como brasileiros, não temos essa capacidade, nós vamos estar sendo manipulados por alguém. E é isso que está acontecendo. Quando a gente Convencidos por alguém, né? alguém mais forte, mais inteligente, que cria uma falsa ciência, uma falsa ideologia e que introduz, porque você não tem a capacidade de analisar aquilo ali, então você vai achar que aquilo é verdadeiro, vai aceitar e isso vai se espalhar. O próprio Jesus, estou me lembrando aqui agora, o próprio Jesus disse para os seus discípulos: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Você vê que Então, Cristo fez recomendações precisas: acautelai-vos para que ninguém vos engane. então, Emília, Muitos eu acho virão em meu nome. é disso que nós estamos falando. A manipulação que aconteceu no século XX, e eu repito, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. E uma vida abundância não é uma vida de prazeres, não é uma vida de Não. apenas descanso, não é uma vida de que você não tem responsabilidade com você e nem com o próximo. Pelo contrário, no passado eu ouvi dizer que nós não viemos aqui para passear. Há um propósito para que a vida, que é um dom de Deus, a gente possa usufruir. Então, ela exige de nós reflexão, ela exige de nós amar o próximo, não é?
como a nós mesmos, porque Jesus ele sintetiza todos os 10 mandamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, essa irresponsabilidade que tomou conta do Ocidente, eu acho que é por isso que o Ocidente está perdendo essa direção. Nós percebemos a olhos vistos que, por exemplo, o Oriente, economicamente falando, já está tomando a dianteira do mundo, não é? E E nós, geopoliticamente eu já tenho minha opinião sobre isso também. e aí e quando eu falo dessas coisas, eu sempre olho para o grande Brasil, né? Para esse país maravilhoso, que ele só pode ser realmente explorado por um povo inteligente. Então nós vamos ter que parar com o carnaval, nós vamos ter que parar de brincar, nós vamos ter que colocar a bunda na cadeira e estudar, porque senão a gente vai perder para aqueles povos que estão fazendo isso. Eu acho que essa questão ela é mais profunda, Miriam. Entendeu? Eu sempre vou cair dentro desse contexto. Você está entendendo? Porque, na verdade, eu não gostaria que o nosso povo fosse humilhado mais do que já está sendo.